Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te dissesse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, ela fala da experiência de um apóstolo que nós estamos celebrando, que é o apóstolo São Bartolomeu, que é o mesmo que nós estamos narrando aqui no Evangelho, Natanael. Ele é conhecido pelos evangelhos como Natanael, mas também, pela tradição, ele foi reconhecido também como Bartolomeu. Estamos cansados de ouvir que Deus não escolhe os fortes, mas os tidos como fracos para manifestar a sua força. Mas na prática desacreditamos nessa primícia, porque desacreditamos em nós mesmos. Desacreditamos que podemos sair da condição que estamos para alcançar uma vocação, alcançar um chamado ou até mesmo uma vida melhor. Teria muitos caminhos para falar deste evangelho, mas escolhi o poder da palavra. A palavra nos prende ao passado. A palavra determina o que nós seremos. A palavra pode abortar as nossas vocações, vocações sacerdotais, vocações matrimoniais, vida religiosa. Palavras faz você acreditar no que você não é muitas vezes. Quantas pessoas querendo determinar o que você é a partir das suas falíveis percepções, querendo te rotular às vezes, desclassificar por isso ou por aquilo, às vezes usando de algum argumento considerado válido para reforçar uma ideia a respeito de você, ou uma falsa ajuda de caridade. Às vezes vem sempre acompanhado daquela frase: já disse para fulano, mas ele não quer acreditar. Eu já expliquei para ele, eu tentei ajudá-lo, revelando quem ele é. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é o que as pessoas pensaram de você, ou até mesmo o que às vezes você pensa de si mesmo. Você é aquilo que Deus sonhou de você. Você é o resultado do infinito amor do Pai. Ainda que tirem o seu valor, Cristo te devolve e diz que você vale um preço alto, um preço de vida, o preço do sangue, a entrega dele. Se você se sente assim, você não está sozinho, porque este era também o sentimento de Natanael. Ele aceitou o que era socialmente aceito na época de Jesus. Todos os nascidos da região norte, ali da terra prometida, se dividiu, região norte e região sul. Jerusalém ficou na região sul, juntamente com os sacerdotes e a elite, aqueles que sentiam que poderiam adentrar ao templo, de modo que
os que eram amaldiçoados, o que diziam que eram amaldiçoados por Deus, vinham da região norte. Pessoas inferiores, pessoas que nunca seriam sacerdotes, um verdadeiro pai de família, um religioso do templo, alguém que tivesse uma boa profissão ou gozasse de uma boa reputação. Eram pessoas marginalizadas, sem valor. E quando Natanael, meus irmãos, aqui está a sacada, quando Natanael faz aquela grande pergunta: de Nazaré pode sair coisa boa, é porque a libertação entrou no seu coração e foi um encontro com Cristo, porque esse Cristo veio de uma região aonde se dizia que era amaldiçoada. A maldição acabou naquele momento. Aquele homem que era subjugado, aquele homem que não tinha um caminho definido, ou até mesmo uma história definida, aquele homem que dizia: olha, esse daí, sabe quando a gente encontra aquela pessoa, muitas vezes assim, fala: olha, não siga caminho do fulano, porque vai ser um desastre, não tem futuro, sem futuro. Jesus veio de uma região que era considerada assim, uma região subjugada, ninguém acreditava. Mas ele veio para confundir. Nesta pergunta, Natanael revela sua baixa estima. Ele assumiu que existiam homens que tinham mais valor do que ele, mas que não era para ele este valor. Ele acreditou, sabe, um dia eu estava atendendo uma senhora, e eu dizia para ela, uma senhora que trabalha com a limpeza e tudo mais, e eu dizia para ela e mostrei assim: sabe esta casa aqui do lado? E era a casa de um grande empresário. Eu falava: essa casa pode ser sua. E ela dizia: não, porque ela aceitou aquela condição que ela estava, e ainda ela ficou nervosa porque eu dizia para ela: não. Ela falou: não, isso não é para mim. Eu estou dizendo de coisas materiais para dizer da realidade do céu. Às vezes nos negam o céu e nós aceitamos esta verdade, mas todo aquele que encontra o Cristo verdadeiramente, ou é encontrado por Ele, antes mesmo de nós sermos encontrados, mesmo antes de nós encontrá-lo, Ele já havia nos encontrado, e neste encontro Ele pode mudar a história e o curso das nossas vidas. Ele pode mudar a sua história. Meu irmão, minha irmã, talvez Natanael hoje seria aquele ninguém, sabe aquela pessoa que ninguém quer perto, aquele que não apresenta nenhum tipo de status, aquele que ninguém corre atrás, aquele desconhecido. Essa é a verdade do Evangelho. Talvez é assim que você se sente muitas vezes. Mas ele escolheu Natanael, e ele olhou para Natanael, e ele devolveu a dignidade de filho de Deus para aquele homem. E foi por isso que ele se espantou e fez aquela pergunta: pode vir de Nazaré coisa boa? Porque se pode vir, meu querido, minha querida, a salvação entrou no coração dele, a libertação entrou na vida daquele homem. Será que da sua casa, será que do seu coração pode vir coisas boas? Pode, porque do seu coração nasce Deus. Dentro de você, você porta essa graça. Você que é batizado, batizada, você que comunga o Cristo, meu querido, minha querida, não se subjuga. Não ande como colocando a cabeça para dentro da terra, como avestruz. Você foi feito para ser uma águia e voar alto. Meu querido, minha querida, ele não duvidava que Jesus era o Messias, mas ao contrário, se o Cristo, o Filho de Deus vivo, veio de um povo amaldiçoado, subjugado, Natanael descobre o seu valor diante de Deus. Natanael teve seu encontro pessoal com Jesus, tornou-se o homem admirado por Jesus, aquele que todos subjugavam e não acreditavam e nem olhavam. Foi aquele homem que Deus olhou. É para este homem que está na minha frente, e esta mulher que está na minha frente, que Deus olha. É para você. Pode ser que o mundo não te vê, mas Deus olha por você. Natanael dá sua vida por Cristo por causa desta experiência, de se reconhecer também filho no Filho.
E por isso que Natanael, que se tornou Bartolomeu, que foi evangelizar a Índia, morreu com a certeza do céu, porque a própria palavra nos diz que ele ia ver os anjos de Deus por causa da tamanho da sua fé. Aquele homem foi evangelizar na Índia e chegando lá, meus irmãos, os sacerdotes pagãos da Índia iam tirando a pele dele para que ele fosse morto aos poucos, para que aos poucos ele pudesse ir sentindo aquela dor e pudesse renegar nosso Deus. O martírio de Natanael foi a causa do evangelho. Os sacerdotes pagãos, eles queriam roubar aquilo que ele tinha recebido de mais precioso, que era a sua dignidade. Natanael não era mais um Zé Ninguém, ele não era um Zé da esquerda, ele já foi elevado à glória dos altares. Natanael, meus irmãos, no candelabros da igreja, ele se tornou luz de esperança para homens e mulheres como eu e você, que nascemos e viemos da Galileia, de lugares que ninguém acreditava. Ninguém acreditava que você poderia chegar até aqui. Mas Deus te viu, debaixo da tua figueira. Ele te olhou, te amou e trouxe para perto. Faça como Bartolomeu. Não deixa que os ventos e as dores deste tempo façam com que você renuncie a nosso Senhor, mas viva com fidelidade a santidade de Deus. Os propósitos de Deus para a sua vida, porque você já porta o sinal da eternidade. Ele já colocou no teu coração, Ele já te deu pelo batismo, Ele já me deu pelo batismo. E nós não podemos perder por qualquer prato de comida que nos oferecem, por qualquer lavagem que colocam na nossa mesa. Não podemos perder, nunca, a dignidade de filhos de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.